Bem-vindos, aventureiros e aventureiras! Volto para iniciar uma nova história para vocês aqui no canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Bora lá? Trago para vocês hoje o segundo livro da série Immortais. Há algum tempo atrás, não me recordo quanto tempo faz, eu trouxe o primeiro livro, que foi O Desejo Insaciável, que conta a história de Laika, que é um lobo, e de Emma, que é metade vampira e metade valquíria. É uma história onde tem muita pegação, onde tem muitos segredos, onde acontece muita coisa bacana. Vou deixar para vocês no card, mas também vou deixar para vocês na descrição o link para que vocês vão até lá e acompanhem, né, essa história toda que é maravilhosa mesmo. A série é escrita pela Kreslin Cohen e quem nos trouxe foi a editora Valentina. Agora eu vou trazer para vocês o segundo livro da série, que é este aqui, Prazeres Sombrios. Esse aqui, ao contrário do primeiro, ele tem 341 páginas. O primeiro tem 344. Mas, cara, a leitura é tão gostosa, é tão envolvente, que você tem hora para começar. Mas, para finalizar, minha filha, você passa a noite em claro e não se arrepende em nenhum momento. Bom, aqui nós vamos conhecer a história dessa bela, dessa maravilhosa Valkyria. Porque essa aqui é a Kathleen. A Kathleen, ela é a tia da Emma do primeiro livro. Então, a Emma vai aparecer aqui em alguns momentos. Tem pouco, mas vai. A Kathleen, há um milênio, mais ou menos, um milênio e pouco atrás, houve um acontecimento, houve uma guerra, onde ela e suas irmãs estavam ali lutando contra vampiros. E por uma questão de, sei lá, consciência dela, ela toma uma atitude, que eu vou contar para vocês só mais lá na frente, e essa atitude faz com que as suas duas irmãs que estavam na batalha morram. Mediante isso, ela se vê muito culpada e ela acaba rogando para todos os deuses para que arranque dela todos os sentimentos que ela possui. Porque para ela, gente, perder as irmãs foi como morrer realmente. E algum Deus atende isso, então retira dela todos os sentimentos. Então ela não chora, ela não sorri, ela não sente raiva, ela não tem nenhum tipo de sentimentos. E desde esse acontecimento, ela dedica a sua vida a duas coisas. A primeira é matar vampiros, caçá-los e matá-los. E a segunda é a corrida de talismã, uma corrida que acontece em um determinado tempo e que ela vai lá para concorrer e, claro, ela durante muitos tempos, aí, muitos séculos, ela vem sendo a campeã. Quando chega um determinado dia, ela recebe a informação de que tem um vampiro que está aterrorizando as pessoas na Rússia, em um castelo na Rússia. Então ela prontamente fala, eu vou. Quando ela chega lá, então ela se depara com Sebastian, um moreno lindo, maravilhoso, gostoso, sexy, que, por sua vez, aceita de prontidão ser morto por aquela bela mulher. Porque Sebastian, ele sim é um vampiro, mas ele não é por vontade própria. No ano de 1704, houve uma guerra aonde os seus irmãos foram para a guerra e ele, juntamente com seu irmão mais novo, ficou para proteger a família. Mas o castelo foi invadido e todos ali foram atacados. E quando ele estava quase morrendo, porque ele, de toda a sua família, era o único que ainda estava vivo e consciente, porque o seu pai, sua mãe, suas 4 irmãs já haviam morrido. O seu irmão mais novo estava muito ferido, mas estava desmaiado, mas ele sentia a respiração do irmão e ele estava ali quase desfalecendo. Quando que de repente aparecem os seus 2 irmãos que estavam na guerra. Então, Nikolai e Murdoch retornam, mas ele percebe que há algo estranho, porque eles estão muito diferentes. E quando eles ficam olhando ali a situação e eles começam a tomar algumas atitudes, então ele percebe que eles são os verdadeiros demônios,
são aqueles sanguessugas que ele sempre escutaram falar. E quando ele diz, né, muito fracamente, né, com a voz muito trêmula, ele diz que sabe o que eles são, então eles falam, então é bom que você sabe mesmo, porque agora a gente vai salvar a sua vida e de toda a nossa família. E ele não aceita, porque ele é uma pessoa muito religiosa, então ele não aceita. E ele fala que ele não quer ser desonrado e não quer que ninguém da família seja desonrado também. Então ele não aceita isso. O pai, as irmãs e a mãe, como já estão mortos, então acaba não tendo a chance de reviver. Mas Sebastião ainda tem chance. E como ele se debate, mesmo fraco, ele se debate porque ele não quer se tornar um vampiro, ele não quer se tornar um vivo morto. Mesmo se debatendo, então Nikolai segura ele e Murdoch o pulso e enfia a goela abaixo dele, o seu sangue. Porque como um humano é transformado em vampiro? Quando ele toma o sangue de um vampiro e ele morre. Porque quando ele morre, o sangue tem que estar na sua corrente sanguínea para que isso o transforme em vampiro. E foi o que aconteceu. Mediante a essa transformação, então ele fica com ódio, mas ele acaba não conseguindo tirar a sua própria vida. E 300 anos se passaram e ele está nesse castelo da Rússia, mas ele não provoca ninguém, ele não mexe com ninguém. Ele fica lá totalmente isolado. E ele acaba não se envolvendo com mulheres, porque ele tem medo, porque as mulheres geralmente são baixinhas, são fracas, principalmente para ele, que é um vampiro. Então ele acaba se mantendo à distância. Ele não toma sangue diretamente assim, da sua presa, ele só toma sangue depois que elas estão mortas. Nesse primeiro momento não conta como ele se alimenta, mas ele se alimenta muito mal nesses 300 anos, porque ele não aceita a sua condição. E quando ele vê aquela bela mulher chegando no castelo para acabar com aquele sofrimento dele, ele aceita, todo feliz da vida. Mas, quando Catelyn acaba colocando a espada no pescoço dele e percebe que ele não está nem aí, ela começa a não entender aquele acontecimento. E ela olha diretamente no rosto dele, nos olhos dele. E ela percebe que ele é diferente, porque ele não tem os olhos vermelhos, como a maioria dos vampiros tem. Então ela percebe que ele é um que não toma direto da fonte enquanto ela está viva. Mas isso não quer dizer nada, porque ele pode começar a fazer isso a qualquer momento. Então ela tem que matá-lo. Mas quando ele começa a olhar para ela, sorrir e querendo saber quem é ela, porque ele fica assim admirado por ela. Ele fica assim olhando ela de cima a baixo, comendo ela com os olhos. Gente, eu vou até pegar isso aqui porque eu vou precisar disso aqui hoje. Ele fica comendo ela assim, de cima a baixo e deixa ela com um mix de sentimentos que ela não consegue entender, porque até então ela é Catelyn, a coração gelado, mas do nada, de repente, ela começa a sentir algumas coisas. E quando ela começa, porque ela não resiste, ela começa também a comer ele com os olhos, olhando de cima a baixo, de baixo a cima, vendo aquela calça jeans surrada, de cintura baixa, aquela camisa preta aberta, mostrando aquele músculo, o vento tocando esses cabelos dele, fazendo o cabelo dele voar. Cara, ela começou a sentir tesão, muito tesão. E conforme ela olhava para ele, ele estava comendo ela com os olhos, ela começou a ficar envergonhada. Gente, ela há mais de 1000 anos na seca, ele há mais de 300, o que isso vai dar? E nisso, eles ficam ali por um tempo conversando e ele, claro, sendo todo galanteador, ele com aquela voz forte, sexy, meia rouca, acaba fazendo com que ela comece até a tremer, a ter uns arrepios, mas enquanto a conversa está ali fluindo, ela querendo saber quem é ele, porque ele está ali, e ele acaba conversando um pouco com ela, ele escuta um estrondo, ele escuta um barulho, e ele vê ali a necessidade de protegê-la, porque alguma coisa ruim vai acontecer. No que ele se teletransporta para o lado dela, porque nisso ela já tirou a espada do pescoço dele, nisso ela já estava um pouco afastada dele, né? Então ele acaba segurando ela. E quando ele toca ela, a magia acontece. Ele agarra ela, nisso ela coloca o corpo no corpo dele e ela olha para ele assustada, meio desesperada, porque o que ela sente? O que ela ouve? O coração dele batendo. Como assim? Ele é um morto-vivo.
Mas, naquele momento, ele também percebe que ele encontrou a sua noiva. Porque os seus irmãos lhe contaram que ele estava assim se transformando no vampiro, mas que quando ele encontrasse a sua noiva, que vampiro tem isso, de encontrar a sua amada, a sua prometida, então que o seu coração voltaria a bater. E ele vê que aquela mulher que ele achava que era um anjo é a sua noiva. E eles começam, gente, a flertar um com o outro, porque ela fica assustada, mas ao mesmo tempo o tesão tá demais. Então ela começa a se esfregar nele, ao mesmo tempo ela começa a chorar, algo que ela não faz há muito tempo. E quando ele toca no rosto dela, para poder secar aquela lágrima, gente, ela vai ao ápice, ela vai à loucura. Nisso, ela já coloca o braço em volta do pescoço dele e eles começam a se beijar loucamente. Mas Sebastian, ele tem medo de machucá-la, porque ela é pequena perto dele. Ela é frágil, pelo menos ele acha que ela é frágil. E no que ela começa ali a agarrar ele, beijar ele, e ele sentindo ela assim, com aquele fogo, aquele desejo, que ele percebe que ela está com tesão por ele começa a se soltar um pouco mais. E no que ele vai com calma, ela começa a pedir mais, pedir mais. E ela chega a ameaçá-lo, dizendo: se você parar, eu mato você. E quando ele sente o toque da língua dela na boca dele, ele entra em desespero e ele vai para cima dela. Só que ele chega a dar uma recuada, porque no que ele percebe que ele está indo muito afoito, ele recua porque ele morre de medo de machucar. Mas ela faz o quê? Ela puxa ele para cima dela. Ela joga o corpo dela para cima dele. Ela pula no colo dele, colocando as pernas em volta do corpo dele. E ali, filho, a loucura começa. E quanto mais ele coloca um pouco mais de força, ele é um pouco mais selvagem, mais ela geme, mais ela gosta, mais ela pede mais e mais e mais. Mas, ao mesmo tempo que ele está ali concentrado em fazê-la feliz, em poder ali tocar todas as partes do seu corpo, ele está de ouvido atento, porque o barulho continua. Ele começa a dizer a ela que ele precisa fazê-la gozar. E ela fala que sim, que ela quer muito isso. Mas ele diz que ele também vai acabar fazendo isso. Ela não se incomoda. E eles ficam ali nesse esfrega até que ele derruba ela no chão. E ali ele prende ela de uma maneira que não tem como ela escapar. E aí é onde ela, gente do céu, ela entra em desespero com aquele corpo musculoso em cima dela, colocando toda aquela pressão e se esfregando loucamente. E eles vão naquilo lá, se beijando, se agarrando. E ele tocando ela, ao mesmo tempo que ela tá ali, toda se esfregando nele, ela está com as garras dela no braço dele, nas costas dele, porque ela vai à loucura. Gente, 300, ele 300 anos, ela um milênio, sem nada, isso não vai prestar. E no que eles estão ali, sim, ela chega no orgasmo maravilhoso, ele também não aguenta, ele também ele faz. Só que os dois estão de roupa, porque eles estão se agarrando mão naquilo, aquilo na mão, e se beijando loucamente, se esfregando, ele com a ereção dele toda ali se esfregando nela, mas ele não tira a roupa dela. Ela não pede isso a ele também. Até que chega um momento que eles finalizam ali. Ele acaba ficando com vergonha pelo que ele fez, porque ele é muito antigo, né? Então ele acaba ficando com vergonha, acaba se afastando, mas ela vai até ele, o abraça e fica acariciando o seu pescoço. E ele percebe que ela é diferente, porque ele percebe que ela tem uma orelha pontuda, ele percebe as garras dela, ainda mais que ele está sentindo nas costas, nos braços, aquela garra toda. E aí, já houve a apresentação, onde ela diz o nome dele, mas ele coloca um apelido nela, que eu vou trazer para vocês depois. Ele fala o nome dele e ela também coloca um apelido ali. E no que eles estão ali, naquele momento tão lindo, fofo, ela ainda continua com tesão, ela continua com fogo, ele também continua com fogo. Mas o Sebastian, ele tem que estragar tudo, porque ele simplesmente olha para ela e diz: minha noiva, o que você é? Cara, no que ele fala isso, o que ela é exatamente, porque ele percebe que ela não é humana, ela simplesmente volta à vida real, volta naquele momento e percebe a besteira que ela fez. Como que ela se enroscou com um vampiro, sendo que ela tem que matá-lo e não chegar ao orgasmo com ele.
E isso ela levanta furiosa e começa a falar que aquilo está errado, que aquilo não deveria. Ele também levanta, mas a preocupação dele é com a ereção, que continua ali vivíssima. Ele coloca as duas mãos para que ela não veja, para que ela não se assuste. Você acha? Você já esfregou isso nela, meu filho? Você acha que ela vai se assustar de ver? Ela sentiu, meu filho. E quando ele olha para ela novamente, ela está limpando a boca, como se estivesse com nojo dele. Isso faz com que ele fique muito, muito furioso. Mas agora eu pergunto para vocês, o que ele vai fazer? Ele vai usar essa raiva toda e vai pedir para ela matá-lo, para que ele acabe com isso logo de uma vez, já que o desejo dele sempre foi morrer? Ou ele vai falar, não, você é minha noiva, agora eu tenho por que viver, eu não quero mais morrer e você vai ficar comigo. O que ele vai fazer? E o que ela vai fazer? Porque, afinal de contas, ela praticamente transou com o inimigo. Mas eu trago para vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus. Tchau!